Então, bora lá. Vou começar aqui mostrando para vocês o negócio que era para vocês terem feito na última aula, que era do serviço do IBGE, né? Só lembrando aqui, ó, mostrando aqui no site do IBGE, tem diversos... Não é serviço, web service. Tem diversos serviços de dados aqui que eles fornecem. Os mais legais, igual eu falei para vocês, são os de localidades. Aqui ele retorna várias coisas, tá vendo? Tanto municípios, regiões, UFs, dá para fazer muita coisa a partir disso aqui. O que eu tinha solicitado para vocês era esse aqui dos estados, das UFs. Quando a gente acessa aqui, ele vai me retornar um array de JSON com todos os estados. Além disso, um subobjeto de região aqui também, se você quisesse buscar. A ideia é que a gente pegasse esse conteúdo desse array aqui, desse JSON, e colocasse ele dentro de um select. Então, o que nós vamos fazer é isso. Vou vir aqui, vou criar um projeto novo aqui. Vou pegar o da última aula, só para eu poder copiar aqui. Eu não lembro o que tinha aqui, eu vou copiar ele inteiro. Eu acredito que ele vai ter um form construído, alguma coisa assim. Eu vou editar ele aqui. Era aquele do CEP, né? Que é da última aula. Está bem. Então, eu vou pegar e vou trabalhar em cima dele. Apesar de eu ter pedido para vocês terem feito em forma separada, eu vou trabalhar em cima dele aqui, que eu acho que é mais simples. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar e vou colocar naquela estado ali, eu vou colocar vai transformar ela numa select para eu poder transformar aqui. Para poder buscar os dados. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui meu estado, ao invés de fazer uma input, eu vou fazer uma select. Select, aí eu vou pôr o name dela, estado. Vou pôr um ID também de estado, para eu poder acessar. A classe dela vai ser form ponto. Beleza, meu select está pronto aqui. Agora, eu quero fazer que, quando eu carregar minha tela, eu coloco o conteúdo lá dentro, né? Então, vou vir aqui no meu JavaScript aqui. Vocês viram que eu coloquei um evento aqui na última aula, que era do OnKeyUp do CEP. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou vir aqui e vou adicionar um outro evento que eu quero, mas esse evento, diferentemente do que vocês estão acostumados, o que eu quero fazer? Eu quero que quando a página abra, eu já seleciono o CEP, certo? Então, eu vou colocar aqui na propriedade do document, existe uma função chamada query, que era, eu acredito que o mais difícil desse exercício era detectar isso daqui. E a função document query, ela vai ser executada quando? Assim que toda a minha página terminar de carregar, todos os meus assets, imagens, CSS, JavaScript terminarem de ser baixados, vai executar essa document query aqui. E aí, quando eu fizer terminar a document query, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um conteúdo aqui dentro da minha status, certo? Então, eu vou preencher a minha status. Vou selecionar meu estado e vou utilizar a função de load. Poderia fazer com o Ajax já, sem nenhum problema. Só que a gente tem essa função de load, que ele é um Ajax simplificado. Que aí é bom que eu já aproveito e já vou mostrando para vocês. Como que funciona o load? O load ele é a mesma coisa que a gente faz aqui no Ajax, só porque toda vez que ele trouxer um conteúdo, esse conteúdo ele vai ser preenchido dentro de uma determinada área que está marcada aqui. Então, essa área pode ser uma div, pode ser um select, igual está nesse caso, pode ser um texto, pode ser uma input. O que eu colocar aqui na load é como se ele pegasse o conteúdo dessa select e preenchesse aqui dentro. Entendeu? Então, aquilo que vier na load vai parar nesse lugar aqui do meu código. Por quê? Porque o ID estado está aqui. Então, ele vai pegar dentro dessa select tudo que vier na minha load e vai colocar aqui dentro. E o que a gente quer que coloque aqui dentro? A gente quer que coloque uma série de options. Então, vai ter várias options aqui dentro que a gente vai colocar. Então, na minha load, eu vou fazer alguma coisa com essa minha função. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e fazer o load para preencher nesse caso. Agora que eu estou pensando nesse caso aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque quando a gente retornar o load aqui, ele vai me retornar em que tipo? No tipo JSON.
mas a gente vai precisar de transformar isso aqui num HTML. Então não vai dar certo nesse caso. Nesse caso eu vou ter de usar o Ajax mesmo. Então vocês me desculpem aí, mas eu vou precisar de usar o Ajax. Vou até corrigir aqui. Então o que eu vou fazer? Igual vocês estão acostumados lá embaixo. O URL é essa daqui. O data type, JSON. E na minha função de success, aí agora, aqui que a gente vai ter de trabalhar. Não daria certo de fazer com o load, igual eu falei, porque aqui na minha function aqui, ela não me retorna um JSON. Ela não me retorna as minhas inputs, ela me retorna um JSON. O parâmetro aqui, imagina o seguinte, tudo aquilo que a minha chamada me retornar, ele vai ser colocado aqui dentro desse parâmetro. Como eu falei que a minha chamada ela é do tipo JSON, então o que isso aqui vai ser para mim? Vai ser um objeto JSON com o retorno da minha chamada. No caso, vai ser um objeto JSON que vai ter esse conteúdo aqui, que é o que me retornou. Sempre aquilo lá que tiver aqui nesse parâmetro vai ser o retorno da minha chamada da função Ajax. Isso, justamente. Se esse, por exemplo, porque aqui a gente não necessariamente precisa de ser JSON. Poderia ser, por exemplo, HTML aqui. Aí o JSON, esse parâmetro aqui, ele receberia quais seriam as tags de HTML que eu teria recebido durante a minha requisição. Por exemplo, se eu tiver feito a requisição de uma página inteira, esse conteúdo aqui vai ser o HTML daquela página. Que aí eu posso, por exemplo, colocar num lugar, numa div em específico ou assim por diante. Então, se eu quiser colocar em bolacha, o nome que você quiser colocar aqui independe. Ele sempre vai falar que o primeiro parâmetro é o retorno da sua função. Normalmente a gente usa, para ficar mais claro a identificação, né? Eu coloco JSON aqui mesmo. Vou logar aqui para ver se está tudo ok. Só para a gente ver se está certinho. Então, olha lá, eu vou abrir meu console. Quando eu rodar a minha página, ele já vai trazer aqui para mim logado. Por quê? Lembra que está lá na função do document read. Então, a primeira coisa era isso aqui. Fiz a minha requisição. Agora, eu tenho de pegar esse objeto JSON e fazer o que com ele? Eu tenho de percorrer ele e transformar ele na minha input. Como esse objeto JSON ele é um array, o que eu vou fazer? Vou dar um array aqui. Um forzinho, certo? E aí, o que eu vou ver aqui, ó? Para cada propriedade, no caso lá de Solid Log, eu tenho acesso agora a JSON na posição e aí eu tenho várias propriedades. Quais propriedades que eu tenho? ID, sigla, nome, o que eu quiser. Vou pegar aqui o nome só para a gente ver se está tudo ok até agora. Nossa, é mesmo. Vacilo. Tá vendo? Agora ele já logou só os nomes aqui para mim. Agora é fácil, né? Eu posso vir aqui, da forma mais simples seria construir um HTML vazio. E aí eu ir concatenando nesse HTML. Aí no Velo eu concateno a minha JSON na posição e sigla. É mais fácil até separar aqui, né? Vou chamar de S a minha sigla e N vai ser o nome. Então, concateno o S no lugar da sigla. E aí eu concateno o N no lugar do nome. Certo? Isso aqui? Isso aqui é um array. Isso. Eu rodei o for aqui no tamanho do meu array. Isso aqui é a primeira posição, é o array. A segunda posição é a propriedade. Olha aqui para vocês verem o que vai acontecer com esse meu HTML quando eu carregar.
Ele está lá bonitinho para mim, ó. Basta eu vir aqui agora e falar o seguinte: na minha div estado, o conteúdo do HTML dela é essa minha variável que eu acabei de construir. E aí já está lá as minhas inputs. Se você quer deixar o primeiro como nulo, eu posso vir aqui e colocar, ó. Posso começar a minha option aqui, com vazia, né? Ou então, eu também posso fazer isso aqui, ó. Começar ela vazia, coloco a primeira aqui vazia, manualmente. E ao invés de eu substituir o HTML inteiro, eu dou o append. Que o append ele vai adicionar no final. Então, ele vai pegar o que já tinha e vai adicionar para mim. Então, se eu coloco conta do HTML, vai pegar o que tem lá e sobrescreve. O append ele adiciona no final. Então, eu posso fazer qualquer uma das duas. O append é interessante, por exemplo, quando você tem a sua própria opção e depois você quer adicionar outras consumindo serviço e tal. Você pode utilizar isso. Lembrando que você tem que tomar um certo cuidado, porque se você chamar o append duas vezes, ele vai adicionar só a lista duplicada. Como a gente está vinculando esse evento a executar apenas quando a página carrega, não tem esse perigo. Mas se isso aqui fosse uma função, por exemplo, a gente chamasse ela duas vezes, ele ia adicionando lá no final, várias vezes. Assim. Beleza isso aqui, pessoal? Difícil? Não, né? Então, agora, nós vamos pegar e vamos complementar esse negócio. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse estado, eu vou mudar ele para antes da cidade. E aí, o que eu quero fazer? Já que nós temos aqui também um serviço que consegue me retornar todos os municípios pela UF, eu vou fazer o seguinte. Bom, na hora que eu selecionar um estado, vai ter na frente uma select da cidade, e aí a gente vai poder selecionar todas as cidades daquele estado em específico. Ok? Para isso, esse eu acho que é legal vocês irem acompanhando comigo. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu vou subir isso aqui lá no portal, para vocês baixarem, e aí vocês vão acompanhando comigo, pode ser? Então, bora lá. Ó. Presta atenção aqui agora. O que vai acontecer? Para a gente poder fazer aquilo funcionar, a primeira coisa que eu tenho de observar é como que funciona aqui o Web Service de municípios. Vocês podem observar que a gente vai estar utilizando é esse serviço aqui, ó, municípios por UF, que ele vai passar o dado da UF aqui e ele vai me retornar os municípios. Só porque a gente não vai passar aqui dentro, não é a sigla da UF, a gente vai passar aquele código do IBGE. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, Minas Gerais, cadê? Vamos olhar lá, aquele... aqui. UF de novo. Vai. Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu olhar Minas Gerais aqui, o código de Minas, você está vendo, é o 31. Então, por exemplo, se eu vier aqui agora e fizer a chamada dos municípios por UF, passando aqui dentro o parâmetro da UF como sendo o 31, ele vai me retornar todos os municípios de Minas Gerais. Inclusive a nossa terra aqui, ó. Aí, ó. Cidade de vocês aí, ó. Ele é o código 31019, faz parte do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, pelo IBGE. Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem de fazer é que, se vocês observarem aqui, quando eu fiz, eu implementei aqui colocando a sigla. Nós vamos ter de trocar para colocar pelo ID. Essa é a primeira coisa. Para trocar é bem simples, né? Eu vou vir aqui, ó, no meu script, aonde eu estou pegando esse S aqui, eu vou criar uma outra variável aqui, que é o ID. É ID que chama ou é código? É ID mesmo. E aí eu vou trocar aqui onde está o S pelo ID. Só isso que eu vou fazer primeiro, tá vendo?
Não, na verdade, troquei onde estava o S pelo ID. Esse é O ID do estado, né, na verdade. ID do estado. A única coisa que eu fiz foi porque o value antes era a minha sigla. Agora ele passou a ser o ID do IBGE para poder conseguir fazer chamada. Agora, isso aqui está pronto? Nós vamos adicionar um evento nessa minha estado. Qual vai ser esse evento? Toda vez que a gente modificar o valor desse estado, a gente vai fazer o quê? A gente vai carregar a minha codificidade. É isso que a gente vai fazer. Então eu vou vir aqui, ó, fechei o meu document read aqui. Pode ser antes ou depois do CEP. Eu vou colocar aqui, ó, estado, aí on change. Quer dizer que eu vou disparar quando sofrer uma mudança na minha variável, na minha select de estado. Aí nós vamos pegar o estado. E nós vamos construir a URL daquele serviço. Como que é aquela URL? Eu vou copiar a URL aqui do site, recomendo que vocês copiem também. E aí, no lugar onde está o UF, ao invés de a gente deixar o UF, o que eu vou fazer? Vou concatenar com a minha variável de estado. Uma aspa sobrando aqui, vou apagar. Peguem essa URL igual eu falei para vocês. Pega lá no site do serviço, é melhor. É municípios por UE. Isso mesmo. Não, peraí. Não, pertinho. O restante agora é um Ajax simples. Não tem nada demais. Vou vir aqui, vou fazer o Ajax. O URL vai ser a minha variável URL que eu acabei de criar aqui em cima. Data type JSON. Success. Vou criar a função. E aí o que nós vamos fazer? Mesma coisa daqui de cima. Cria um HTML vazio. Roda o for. Aí. Não adianta nada por cima, não dá pra vocês verem, né? É porque, pensei assim, ó, vou pôr em tela cheia, vocês vão conseguir ver tudo. Lá em cima trava, não adianta nada. Aí aqui dentro eu vou fazer igual o outro lá, só por questão educativa mesmo, né? Vou criar meu ID. E o nome. Isso aqui, lembrando, isso aqui não era necessário, se vocês não quisessem, mas para mim explicar aqui para vocês fica mais fácil assim.
Se achar mais fácil, pode inclusive até copiar até de cima, não tem problema. É a mesma coisa. Aí, nesse caso aqui, seria um dos que daria problema com o apêndice, porque eu selecionei o estado de Minas Gerais, vai colocar todas as cidades de Minas Gerais. Se selecionar um outro estado, o que ele vai fazer? Vai colocar lá embaixo. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a substituição, mas em outros casos não teria nenhum problema. Eu vou colocar aqui no meu ID de cidade, o HTML aquele lá. Porém, a gente ainda não tem construído esse select de cidade, né? Nós temos que voltar lá no HTML e modificar ele. Lembra que lá, por enquanto, ele deu um input. Ainda não é o select, não. Aí você colocou cidade, porque você quer mudar a cidade. Isso, nesse caso eu vou substituir a cidade. É o seguinte, ó, quando eu mudar o estado, eu vou atualizar o select de cidades. Isso aqui é extremamente comum de acontecer nas páginas. Você muda uma seleção, atualiza outra. Muda a seleção, atualiza outra. É só que a gente ainda não colocou select. Isso, agora nós vamos trocar para select. Só falta isso agora. E agora? Nós vamos pegar aqui. Não terminou aqui. Vou voltar lá para a minha página HTML. É igual eu falei para vocês. Faz mais sentido se a gente tiver primeiro o estado e depois a cidade. Então, eu vou movimentar a minha div de cidade aqui para depois. E eu vou trocar aqui a minha input de cidade também por um select. Aqui mostrando como que ficou. Aqui eu tenho meu estado. Minha cidade começa vazia. A partir do momento que eu selecionar um estado qualquer, pegar, por exemplo, Minas Gerais, eu vai carregar todas as cidades de Minas aqui para mim. E assim para as outras cidades também. Então tem algo errado.
Agora, o Ajax abriu aqui, aí você vai fechando aí embaixo. Então, você vai fechar aqui também, 6, para frente, você vai fechar a chave e vai. E aqui no lugar, é só a planta. Volta lá, aí os estados estão funcionando, o Deus está ali. Deu certo? Deixa eu voltar lá que você está. Ele está com algum erro. Dá uma coisa lá no console para ele conseguir igual. E a planta é chachada. Não fechou. Vai ter que fechar um depois. Fecha mais uma chave, mais um parênteses. Aberto também. Então lá, tá. Seleciona o estado, terceiro cidade. Você não colocou sua cidade para select? Isso, para o primeiro. Se você pegar o mesmo campo do estado, pode copiar ele. Já venceu o select. Pode copiar tudo até até o final da copia. Aí você vai dar um trabalho assim, pode esse select. Aí eu vou na velocidade. Agora falta entender o que está acontecendo. Isso é muita coisa. Volta lá. Aqui, ó, você não procura o estado, você vai aplicar na cidade. Está aplicando em um caminho, porque esse não colocou o dele. Deixa eu colocar hashtag. Você vai aplicar hashtag, só que você vai aplicar na seleção de cidade. Porque o que retornar é esse que vai para a cidade. Essas coisas, se o retorno já estava tudo certinho, vai dar certo. Ainda não.
certo aí? Deixa eu ver. Então, agora não posso falar aqui, mas consegue tudo. Não para. Se você tivesse colocado aqui, você podia fazer acreditar. Você tem que colocar o mesmo nome. Aí agora o seu número é errado. A sua reposição deu, tá vendo? No lugar, estava aqui status, chave, web. Olha aí, tá vendo? Foi nesse lugar aqui que eu substituí. E aí depois eu pode ver que eu consigo também. Sua chamada na parte da web não está. Certo? Então, galera, funcionou aí, né? Só porque a partir do momento que a gente fez isso aqui funcionar, a gente estragou outra coisa. O negócio do CEP. Qual que é o CEP lá mesmo? 118, né? Hã? Então, tá vendo? O logrador e o bairro continuam funcionando, mas o estado e a cidade mudaram. E agora nós vamos ver o porquê. Lembra lá que no Via CEP, quando a gente estava colocando lá embaixo aqui no Via CEP aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui a URL e vou chamar lá. Vou colocar lá 38, 740, 114, 118. Eu não me recordo certo, mas só que, enquanto aquele lá do IBGE, ele trabalha com tanto a UF quanto a cidade, com o CDC do IBGE, aqui nós só temos esse do IBGE aqui, esse camarada, 31, 48, 103. Se eu pegar aqui, por exemplo, selecionar Minas Gerais, se eu vier aqui e inspecionar, se eu vir lá em patrocínio, cadê? Na nossa, aqui, patrocínio, cadê? Tá com outra cidade. Vamos lá. Minas Gerais. Vamos, meu filho. Minas Gerais. Aí. Vamos lá em patrocínio. Vocês têm que morar logo no estado que tem mais cidade, né? Do Brasil. Olha lá, ó, tá vendo? 31, 48, 103. Então, a cidade tá ok, como ele poder pegar pelo CEP do IBGE. Mas o estado não tá, porque ele não me retorna o ID do estado do IBGE. Então, como que a gente vai fazer isso aqui agora? Agora, nós vamos então pensar da seguinte forma. Bom, a minha seleção de estado aqui, ela hoje me traz dois valores. Vocês concordam comigo, né? O value, que é o ID,
e ela me traz o conteúdo aqui, que é a descrição. Eu não posso abrir mão de nenhum dos dois, porque pelo value eu determino para fazer o carregamento da cidade, e pela descrição é aquilo que o meu usuário vai ver, que é aquilo que ele conhece. Então eu precisaria ter um terceiro parâmetro, que era a sigla. Porque se eu tivesse um terceiro parâmetro, que era a sigla, dessa forma eu ia conseguir determinar que quando eu digitasse o meu CEP, eu podia vir aqui pelas minhas options, procurar qual que era aquela sigla e marcar ela. Vocês concordam comigo, né? Se eu tivesse usado o estado. Isso, dentro aqui das minhas options de estado. Se eu tivesse um terceiro parâmetro, eu iria conseguir ler. Mas não existe nenhum terceiro parâmetro. Como que a gente faz, então, nessa forma? Para isso, a gente tem um negócio que a gente chama de propriedades do tipo data. As propriedades do tipo data, elas são propriedades que servem para você armazenar valores, dados. E esses valores, eles não vão fazer diferença na renderização desse conteúdo para o navegador. Então, o navegador vai vir aqui, vai ver uma propriedade do tipo data, ele vai ignorar ela. Mas para que ela serve? Ela serve justamente para ele poder fazer algum trabalho nela, seja sobre JavaScript, seja sobre CSS. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Dentro das minhas options, eu vou criar uma propriedade do tipo data, que vai ser o quê? Que vou colocar dentro dessa propriedade a minha sigla. Dessa forma, quando eu quiser depois vir aqui, eu posso vir e selecionar as options também, além de selecionar pelo value e pelo conteúdo que a gente já está vendo, a gente consegue selecionar também as propriedades do tipo data dela. Então, essa seria como se fosse eu adicionar um atributo novo para a minha tag de HTML, que esse atributo não impacte no navegador, mas que ele seja utilizado para eu poder fazer alguma função no front-end. Basicamente, o que serve é isso. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vamos adicionar uma propriedade data aqui dentro. Dessa forma, quando eu vier e fazer a seleção, eu vou poder selecionar por essa propriedade data. Ok? Vocês entenderam a ideia do que é a propriedade data aí, pessoal? Se fosse um ID, só que o programa ignora isso. O navegador vai ignorar. Não é necessariamente o ID, você pode colocar qualquer coisa lá dentro. O navegador vai ignorar. Ela vai ser utilizada para onde? Basicamente para a gente poder trabalhar com JavaScript com ela. Ela vai ser basicamente para isso. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, presta atenção. Eu vou vir aqui ó, no meu document read, que é onde carrega o meu estado. Depois de eu vir aqui colocar o meu value, que ele fecha aqui, vocês concordam comigo? Certo? Nesse momento aqui, eu vou adicionar a propriedade data. Como que adiciona a propriedade data? Basta eu colocar o nome data, tracinho, e aí eu coloco o nome que eu quiser. Pode ser nome, geralmente, o nome que você quiser. Nesse caso, o que eu estou adicionando aqui? Eu estou adicionando a minha sigla, né? Então, a minha propriedade, eu vou chamar ela de data sigla. E aí, dentro dessa data sigla, eu vou concatenar a minha sigla S. Quando eu vier carregar a minha página aqui de novo agora, presta atenção na diferença. Se eu vier aqui ó, e ver as minhas options, olha lá. Além de ter o meu value, eu vou ter a minha data sigla aqui também. Beleza? Então eu adicionei um atributo aqui qualquer. Entendeu? Porque você tinha dropado o seu S em cima, né? Não, você está
ok aqui, pessoal? Deixa eu ver. Bem espaço, falta os pomares aqui nas coisas. Tem seleções que está fazendo Então, com essa data sigla aqui agora, o que a gente consegue fazer é selecionar esses camaradas. Então, pensa para vocês verem aqui comigo. Se eu conseguir agora selecionar essa option aqui, eu vou conseguir atribuir obter o ID do IBGE de estado. Como que eu vou fazer para me selecionar? Então, eu posso vir aqui, ó, só para a gente ir testando, eu vou testar aqui no meu console. Eu vou pegar todas as options do meu estado. Vocês concordam comigo? Que dessa forma aqui, eu seleciono todas as options do meu estado. Certo? Aí o que eu vou querer fazer? Se eu vier aqui, eu posso vir e fazer um comando find. Find vai dar certo aqui nesse caso? Sim. Aí eu vou procurar data. Deixa eu ver se vai dar certo. Não. Espera aí, deixa eu confirmar só como que eu vou fazer o find aqui. Beleza. Mas é isso aqui mesmo. Ah. Cadê? Ah. Não é estado, né? Sigla. Não, retornou às 28 ainda. Deixa eu ver. Data, sigla. Se eu pôr aqui. Espera aí. Estado, option. Acho que vai dar certo aqui. Isso, justamente. Então é nesse lugar aqui que a gente vai procurar, tá vendo? Então eu vou pegar procurar aqui dentro da minha select de estado todas as options cuja a sigla seja igual a Minas Gerais. Dessa forma eu vou conseguir retornar qual que é o valor que ela vai me o valor daquela input pelo site pelo código do IBGE. Esse valor é sempre o ID do IBGE. Isso, justamente, é sempre o ID da minha select. Se eu pegar, por exemplo, aqui o RJ lá, 33. Por quê? Porque quando eu construí a minha select, eu coloquei o ID do IBGE lá dentro dele. Então, dessa forma, quando eu fizer o select, eu estou pegando esse ID aqui, que é o ID que eu coloquei e determinei lá do IBGE. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar procurando pelo meu estado aqui a option cuja sigla seja igual, não a Rio de Janeiro ou Minas Gerais ou nada do tipo. Seja igual a quem? Ao retorno que o site do CEP quiser para mim. Certo? Então, vamos fazer agora colocando isso aqui lá no código. Eu vou pegar aqui, ó. Vou copiar, inclusive, vou copiar isso aqui. Vou vir aqui, lá na meu chamada do CEP. No meu caso, está aqui no final. Antes de eu fazer aqui na linha 55, eu vou comentar ela agora. A 55 e a 56. Eu vou vir aqui e vou falar o seguinte. Eu vou criar uma variável aqui chamada o FIBGE. Vai ser aquela chamada lá da minha função. Só porque, ao invés de eu chamar a sigla fixa, eu vou chamar quem? Eu vou chamar o JSON Web. Então, olha lá, ó. Eu vou pegar da minha select de estado a option
cuja a sigla seja igual à sigla retornada pelo meu JSON. Dessa forma, eu vou pegar o código do IBGE aqui dentro. Com esse código em mãos, agora se a gente chamar a propriedade igual, já vai dar tudo certinho. Então, dessa forma, eu peguei qualquer IT e atribuí. Se eu vier aqui e rodar a minha página agora, vou lá o CEP lá, 38.740.118. Ele já vai selecionar para mim o CEP automaticamente. Deixa eu pegar um CEP de São Paulo aqui, só para ver se vai dar tudo certo. Ó, tá bom esse aqui, ó, Travessa 19 de agosto, 04.180.112. Você vai selecionar para mim São Paulo automaticamente. Beleza? Então, calma. Nós vamos falar sobre isso agora. Já que nosso amigo já adiantou, vocês viram que quando eu atribuí aqui, o val não chamou cidade. Por quê? Porque quando eu faço a atribuição manual, ele não dispara o evento. Então, nós vamos precisar de disparar o evento, que é o change. Então, depois que eu fizer isso aqui, eu vou dar um trigger, que serve para mim disparar aquele evento de change. Então, se eu der o comando trigger, vocês devem estar acostumados já com isso aqui, lá no banco de dados, né, que é um gatilho. Ou seja, quando eu fizer isso aqui, eu vou chamar automaticamente o evento onChange desse elemento. Isso, tem que ser depois da atribuição. Por quê? Porque eu atribuí o estado. Já vou chamar o trigger e já vou chamar aquela... Mas como é que você sabe que o change é para dar essa ordem? Porque você está aqui, ó. Não é sobre a ordem, é sobre o select. Você está apenas dando várias chamadas de funções para a sua mesa de seleção. É como se você falasse assim, ó. Pega o estado, atribui o valor, dispara o change. Como se fosse em ordem sequencial. Então, se eu pôr lá aquele São Paulo, aquele CEP doido lá, 04.180.112, ele já vai trazer aqui para a minha cidade. Só que ele não trouxe a cidade selecionada. Falta a gente colocar a cidade selecionada agora. Como que a gente vai fazer a cidade selecionada? Vou vir aqui, ó, cidade.qual. Só que ao invés de passar o JSON localidade, lembra que ele já retorna o IBGE para nós. Então, eu vou passar JSON IBGE. Do via CEP, ele retorna aqui para mim o atributo. Atualizando aqui agora, vou pôr aqui de novo. 04.180.112.
Opa! Deixa eu ver se vai dar certo. Acho que não vai dar certo. Ah, não dá certo. Por quê? Vou explicar para vocês por que não dá certo. Porque quando eu chamo o change aqui, ele não espera aquele carregamento terminar para eu poder então executar o JSON depois. Esse é o problema. Então, tecnicamente, a gente teria que fazer de alguma forma que esperasse. Para isso, o jQuery já está pronto também. Já ajuda nós dessa forma. Que o comando trigger, ele tem como passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o change, o segundo parâmetro eu posso vir aqui e criar uma função que vai ser executada assim que esse primeiro terminar. Então, eu posso vir aqui, ó, depois do change, ao invés de eu fechar, eu vou dar vírgula function. E aí eu vou colocar o coisa do IBGE dentro dessa function que foi criada. Só confirmando se isso aqui vai dar tudo certo. Deixa eu só ver aqui primeiro se vai dar certinho. Não deu certo ainda, deixa eu ver, peraí, deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu diminuir esse zoom aqui, pelo amor de Deus. Mesmo assim, com o trigger change, ele não está dando certo. Peraí. Se não der certo, nós vamos fazer de outro jeito. Peraí. Parece que ele não vai dar certo. Então, se ele não vai dar certo, aí nós vamos ter de fazer outra coisa. Não queria fazer desse jeito, mas se não vai dar certo, nós vamos ter de fazer. Como que nós vamos ter de fazer isso aqui, então? Na hora que eu atribuir o val, esquece isso aqui que eu fiz, porque não vai dar certo. Então, volta aqui igual vocês estavam antes. O que vai acontecer? Eu vou ter de alguma forma, fazer uma chamada, transformar aquela parte minha lá, que carrega as cidades, eu vou transformar aquilo lá numa função. Porque dessa forma, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir chamar essa função aqui dentro. E aí, quando eu fizer essa chamada de função, vai dar certo do jeito que eu estou falando com você. Então, como nós vamos fazer? Ó? Presta atenção aqui. Eu vou vir aqui, ó. Essa parte aqui minha, aqui, ó, da 22 até a 37, é onde eu carrego as cidades, certo? Vocês vão ver de vocês qual que é o código dessa parte aí. Eu vou recortar isso aqui e vou criar uma função. Vou chamar ela aqui, ó, de carrega cidades. Carrega cidade. E aí eu vou colar aquilo lá dentro. Eu peguei tudo que estava lá no meu estado change e transformei numa função. Calma. Beleza essa parte aqui? Não? Não falou não aí, escutando demais. Tá. Depois, o que eu vou fazer? Para mim poder funcionar, eu vou vir aqui e vou adicionar um parâmetro aqui que vai ser a cidade. Vou adicionar um parâmetro na minha função e vou colocar aqui no final da chamada dela, vou atribuir o valor da cidade naquele parâmetro lá. Tá vendo? Então, eu vim aqui na minha linha 36 e só fiz a atribuição. Tem de ser depois que eu já carreguei o HTML. Porque se for antes, ele vai carregar depois de novo e substituir. Ok?
Beleza? Agora nós vamos ter de trocar aqui, ó. Onde está o this, como eu não estou mais dentro do objeto estado, vai ter de selecionar o estado manual. São essas três mudanças que eu tenho de fazer aqui. Tem de selecionar o estado manualmente aqui. Não é mais pelo this. Dessa forma, a minha função está pronta. O que eu vou fazer agora? Vou vir lá onde eu recortei e vou chamar a minha função. Passando como parâmetro. Nesse caso aqui, como a gente não tem nenhuma cidade, eu posso passar 0 mesmo. Porque ele vai selecionar uma vazia para a gente. Não vai fazer diferença. Beleza? Lá embaixo, no meu IBGE, no meu CEP, eu vou tirar aquele lance do trigger, que agora eu vou chamar ela manualmente, e vou chamar aqui, ó, carrega cidade, passando o IBGE, o JSON IBGE como parâmetro. Dessa forma, assim que eu terminar de atribuir o valor, eu vou chamar aquela minha função. E aquela minha função já vai colocar uma cidade selecionada para mim automaticamente. Qual cidade que ele vai colocar? A cidade que tiver retornado no CEP. Mas então, por que você colocou 0 lá? Nesse momento aqui, quando eu selecionei o estado, eu já sei qual cidade que eu vou colocar? Não. Então, se eu colocar 0, ele não vai selecionar nenhuma para mim, porque não tem nenhuma com ID 0. Nesse momento aqui, eu sei qual cidade que eu vou selecionar? Então, eu vou passar aquela cidade que eu quero selecionar, que ele vai selecionar ela para mim. Basicamente é isso. Não faz diferença nenhuma, não. Porque, como você vai fazer? Senão você teria de criar duas funções. Uma com e uma sem parâmetro. Não faz sentido. Então, geralmente, a gente sempre fala, o campo é auto-incremento, eu posso indicar o 0 como sendo não vai fazer nada. Eu posso trabalhar com esse recurso de programação aí. Então, se eu vier aqui agora, olha lá, vou vir aqui e vou digitar 38, 740, 118. Que vai selecionar o estado e a cidade para mim. Se eu pôr aqui lá, 04, 180, 112, eu vou selecionar o estado e a cidade automaticamente. Diga. Nunca também, porque o número não fica vinculado pelo CEP, né? Você pode ter o mesmo CEP vários números. Porque ele tem que ser manual. Deixa eu olhar. Peraí, deixa eu só ver um negócio. Deu certo aí vocês?
Além de a sua função lá para Então, galera, isso aí. Para finalizar, só fica faltando agora. Deu errado aí? Valeu. Você mora lá na cidade? Que é isso? Mora, é chefe lá. Você deixa eu andar com você no recreio, não? Beleza? Então ficou faltando só a gente colocar a máscara ali no certo para poder ficar bonitinho, né? Vou mostrar para vocês como é que vocês colocam máscara. Para a gente colocar a máscara, a gente vai utilizar essa biblioteca aqui. Tem várias bibliotecas. A que eu gosto mais é essa jQuery Mask aqui, ó, do Igor Escobar. Como o jQuery ele é código aberto, várias pessoas conseguem vir e fazer modificações, adicionar da forma que quiser, né? A que eu mais gosto é essa aí, ó. Se vocês jogarem lá no Google jQuery Mask, o primeiro link vai ser esse aí, ó, do GitHub do Igor Escobar. É a que geralmente eu mais trabalho com ela. Então vamos baixar ela aqui. Download now. Ele vai baixar um zip aqui para mim, ó. Não. Depois eu vou escutar aqui que você está conversando piano. Se vocês quiserem, eu paro gravar também. Não. Aqui, ó. Eu vou pegar só o que está lá na pasta SRC, tá vendo?
Só esse arquivo aqui que eu vou copiar para o meu projeto. Só ele que eu preciso. Que é o jQuery Mask. E aí, com ele copiado, eu vou vir aqui no meu HTML e vou importar ele também. Lembrando, muita atenção. O jQuery Mask é um plugin que trabalha sobre o jQuery. Então, ele tem que ser importado aqui na ordem depois do jQuery, tá? Presta atenção nesse detalhe. Porque se você importar antes, ele é igual ao JavaScript, ele não vai conseguir ver as coisas que ele está lá. Você coloca o jQuery primeiro, depois você importa os outros. Pronto? Vamos atualizar nossa página aqui só para ver se não vai dar nenhum erro. Quando eu vier aqui, não pode dar nenhum erro no console. E aí agora eu vou rodar o jQuery Mask. Como que funciona o jQuery Mask? Ele é bem simples. Eu vou fazer um seletor do jQuery também. E aí quando você importa a biblioteca, ela adiciona uma propriedade chamada Mask. E aí dentro dessa propriedade Mask, basta eu colocar a máscara aqui do jeito que eu quiser. Por exemplo, eu sei que o CPF, eles são 5, o CEP, desculpa, são 5 números, depois um tracinho, depois mais 3. Então eu vou colocar 5 campos de número, que são representados pelo 0, depois um tracinho e depois um mais 3 campos de número. Quando eu der o Enter aqui, ele vai começar aqui, quando eu digitar meu CEP aqui, ó, viu que ele já vai colocar para mim o tracinho automaticamente? E aí, se eu quiser, ainda existe uma funçãozinha aqui legal, chamada placeholder, que é as options dele aqui que ele tem. Só mostrando aqui para vocês, que aí ele vai ficar isso daqui, tá vendo? Como se fossem as caixinhas de texto para a gente poder digitar lá dentro. Então, basta eu vir aqui, ó, para eu poder colocar o placeholder, deixa eu só lembrar aqui no Docs aqui, qual que é a propriedade que eu coloco. É só eu vir aqui e colocar entre o colchete e o placeholder. Então, eu vou vir aqui, ó, placeholder, 2 pontos, aí eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, tracinho, 1, 2, 3 e fecho a chave do placeholder, obviamente. Agora, se eu apagar lá, tá vendo? Ele já vai ficar, além de tudo, aí dos tracinhos lá para mim, para poder colocar bonitinho. Certo? Então, nós vamos fazer o quê? Lá no meu document ready, que é quando o meu programa começar, além de eu fazer a chamada para carregar o CEP, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. E vou pôr o placeholder. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Tá certo? 1, 2, 3, 4, 5. Calma, só. E lembrando, obviamente, isso aqui funciona para qualquer coisa. Telefone, CEP, CPF, qualquer coisa que vocês precisarem colocar a máscara. Agora vocês já sabem como faz, de forma simples e com um clique e um bocado de coisa bem simples, sem dar muito trabalho. Eu coloquei, vou chamar porque você é muito apressado, porque você não faz as coisas uma coisa de cada vez. Nunca te explicaram como é que funciona a escadinha pedagógica, né? Que vai avançando de pouquinho em pouquinho, né? Quando eu colocar aqui agora, como eu coloquei no Document Ready, ele já vai iniciar. Mas aí ele vai dar um problema para mim. Por quê? Ele não vai carregar. Lembra que nós tratamos aqui para carregar no CEP, quando desce além de 8? Agora, qual que é o problema? Quando eu coloco esse tracinho aqui, qual que é a além que vai dar? 9. Mas ao invés da gente tratar isso aqui, a gente tem uma outra forma de fazer isso. Se eu pegar aqui, por exemplo, o CEP e fizer o val, eu vou retornar com o tracinho. Agora, existe uma função aqui. Cadê? Deixa eu achar ela aqui.
existe essa função aqui chamada cleanval, que a própria coisinha retorna para a gente. Quando eu vier aqui, ó, e der cep cleanval, o que ele vai fazer? Ele vai me retornar o valor sem a máscara. Então, o que nós precisamos fazer é só vir aqui, ó, na hora que eu estou fazendo essa chamada aqui, ao invés de chamar o val, eu vou chamar qual função? Cleanval. Que aí ele vai me retornar o valor sem a máscara. Lembrando, essa função MESC, essa função cleanval, elas são todas dessa biblioteca. Elas só vão funcionar se você tiver importado essa biblioteca lá dentro. Quando eu atualizar agora, 38.740, 118, pronto. Agora funcionou. Máscara, CEP, estado, cidade, tudo bonitinho. Quer ver que então, provavelmente vai estar lá em cima, vai estar na máscara. É cleanval que você vê mais. Beleza. Quarta-feira. A máscara aí. Lembra que o cleanval tem que ser comigo. Vai, Então, dessa forma, pessoal, aí eu apresentei um bocado de coisa aí, mas são tudo conceitos que vocês vão utilizar muito. Obviamente, eu não consigo abordar todas as possibilidades que vocês vão utilizar, mas são coisas bem comuns. Fazer requisição assíncrona, como o Ajax, é muito comum. Aplicação de máscara, é muito comum. Utilização daquele campo do tipo data também, vai ser muito trabalhado. E acho que as mais importantes são essas. Tem muita coisa aí, igual eu falei para vocês, a possibilidade que vocês têm para fazer com JavaScript é ilimitada. Aqui eu estou apresentando algumas coisas aí para vocês. Mas à medida que a gente for desenvolvendo aí mais nas aulas agora, eu quero mostrar para vocês mais algumas coisinhas só, e aí a gente partir para a aplicação já trabalhando com o banco de dados. Poder entrar na reta final da disciplina. Nada, mais fácil. Né? Até agora vocês acham que está difícil? Está tranquilo? Como é que está? Muito difícil? Então precisamos de exercício, né? Vou passar depois para vocês uma lista de exercícios. Vou passar para vocês na próxima aula a prova que eu fiz no semestre, que eu passei para o pessoal no semestre passado, para vocês fazerem aí, que ela é interessante para vocês brincarem. Não, deve estar marcado. Vai ser mais umas 2 semanas, né? Deve marcar uma prova. Mais umas 2, 3 semanas. Porque agora está no meizinho do semestre, então está na hora de fazer uma prova mesmo. Beleza? Vou parar aqui.